É impossível a gente dar uma aula para o Enem sem falar sobre os árabes quando citamos a Idade Média, o medievo. Cuidado que árabe é uma coisa, muçulmano é outra coisa. Árabe é uma referência étnica, linguística. Muçulmano, islâmico, é uma referência religiosa. Cuidado, porque nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano ele é árabe. Fica a dica e se liga nessa, enriquecendo com você. Muitas das palavras em português que começam com a L são de origem árabe. Isso é explicado pela presença durante séculos dos muçulmanos na Península Ibérica. Essa região, durante a Idade Média, ficou conhecida como Andaluzia, a Terra da Luz. E é exatamente onde nós temos a confluência entre as tradições cristãs e as tradições muçulmanas. Nesse meio misturado entre muçulmanos, cristãos e judeus, surge uma das culturas mais sofisticadas do período medieval. A Península Ibérica é o epicentro desse novo desenvolvimento cultural a partir da confluência desses elementos culturais. Não é à toa que foi lá que nasce a expansão marítima e toda a revolução tecnológica que ela apresenta ao mundo ocidental. Cuidado que os muçulmanos vão estabelecer uma relação de diálogo e de boa convivência com as religiões cristã e a religião judaica na Península Ibérica. Isso está diretamente vinculado a toda a percepção comercial, expansionista, de tolerância que os muçulmanos constituem nesse momento. Por isso, você deve ter cuidado quando se associa necessariamente islamismo a radicalismo, islamismo a terrorismo, islamismo a violência. Não é que isso não exista hoje, mas você tem que refletir que isso nem sempre existiu e o que existe hoje, muito, é provocado por uma série de contextos que a mídia omite. Não é uma justificativa, mas você precisa aprender a refletir sobre essas informações que nos são passadas. Enriquecendo com você no Enem. Quando a gente fala dos árabes, a gente tem que lembrar associadamente do islamismo. E o islamismo é o quê? Uma religião. A palavra islamismo vem de Islã, e Islã significa aquele que se submeteu a Deus. A religião judaica, nessa ordem, judaica, cristã e islâmica, são três religiões de origem abrâmica, originários dos conceitos de Abraão. O islamismo é a mais jovem dessas religiões, estruturada por um comerciante chamado de Maomé, se caracterizando pela ideia de expansão. O islamismo entende que tanto o judaísmo como o cristianismo foram mal interpretados pelos seus seguidores e pelos seus profetas. A importância de Maomé é ter falado por Deus e esclarecido verdades que não tinham sido compreendidas. É importante você saber que o islamismo é uma religião altamente expansionista, com características éticas, jurídicas e de agregação política muito intensa. É o islamismo que Maomé se utiliza para a unificação das tribos árabes, surgindo então o que nós chamamos de civilização árabe islâmica, que do ponto de vista cultural, intelectual, foi uma das mais sofisticadas que a humanidade já gerou. Para que você tenha ideia, elementos da química, da matemática, como álgebra, por exemplo, trigonometria, exponencial, logaritmo, são construções árabes. Os números indo-arábicos não foram inventados pelos árabes, mas foram trazidos por eles da Índia, o que revolucionou a matemática e dessa maneira possibilitou o surgimento do capitalismo estruturalmente falando. Outro elemento importante é a medicina. A medicina árabe é altamente avançada e ela já tinha concepção hospitalar da existência possivelmente de doenças que poderiam ser transmitidas pelo ar, coisas do gênero. A ideia de higiene era fundamental e a relação entre o médico e o paciente fundamental para a compreensão das doenças e dos malefícios. A civilização muçulmana chegou até mesmo a inventar o que nós chamamos hoje de azulejo. Então, cuidado com esses radicalismos que é tratar dessa civilização. Por que isso acontece? De que maneira isso acontece? E quais são os meios de comunicação que propagam isso? Portanto, sempre reflita sobre essas questões. Enriquecendo com você no Enem.